O tema do Religare de hoje é sobre educação e religião para a cidadania. Para colaborar nesse assunto, nós convidamos a professora Mariana Veríssimo. Ela é chefe do Departamento de Educação da PUC Minas. Vamos acompanhar a participação da professora para comentar aqui com o nosso convidado, o professor Pedro Ribeiro. A religião, o ensino religioso na escola, ele, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 96, ele aponta para o fim do ensino das religiões, do estudo das religiões, de um ponto de vista que supera a ideia da catequese e do proselitismo. E o ensino religioso, ele deve contemplar, então, a ideia de que nós, enquanto educadores, temos que formar para a cidadania. E formar para a cidadania é preparar pessoas para exercerem os seus papéis na sociedade de forma que vai construir essa sociedade. E nessa relação de construção da sociedade, essa pessoa também vai se construindo, se constituindo enquanto cidadão. O ensino religioso vai contemplar, então, a multiculturalidade presente na sociedade atual. Essa multiculturalidade envolve, então, o ensino das religiões, o estudo das religiões, não o ensino, mas o estudo das religiões, fazendo com que o cidadão ele esteja consciente da importância de respeitar o direito do outro em escolher a sua religião, em ter as suas manifestações religiosas onde ele estiver, e a escola é um desses lugares. Então, a educação religiosa, o ensino da cultura religiosa, ele vai privilegiar essa formação cidadã, preparando o sujeito para o exercício da sua cidadania. A cidadania que é um direito de todos de se manifestarem enquanto religiosos, ou quem fez uma opção religiosa ou não. E é isso que tem que ser preservado em qualquer sociedade democrática. Então, professor Pedro, a professora Mariana, ela destacou o ensino religioso como uma contribuição para a formação da cidadania. É um lugar especial para esse tipo de trabalho nas escolas confessionais e também nas escolas públicas? Sem dúvida. Esse é um assunto delicado, tá? É um assunto que causa polêmica, porque há certos mal-entendidos. Mas eu concordo inteiramente com o que disse a professora Mariana. Ela lembrou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 96, que fala do ensino religioso. É um ensino que não deve ser confessional. Alguém diz, como é que você pode ter, há quem critique, dizendo, e como é que você vai ter uma religião não confessional? E acho que aqui é importante o ensino religioso não confessional. Não confessional, né? O ensino religioso não confessional. E aqui é importante a gente distinguir duas coisas. Uma coisa é a catequese, o ensino, a explicitação daquelas crenças religiosas. Ora, aqui as igrejas têm instrumentos para isso no seu interior, que é a catequese. Na Igreja Católica nós temos a catequese infantil, a catequese de perseverança, a catequese da crisma e os vários cursos de educação, de teologia para leigos, até mesmo em nível superior, né, para formar, né, dar aos seus membros o entendimento da sua fé. Nas igrejas evangélicas nós temos a escola dominical, né? O bom protestante, o bom evangélico, a manhã de domingo é toda na escola dominical, né? Depois o culto, ou antes do culto, depois a escola dominical, às vezes escola dominical da manhã, o culto pela tarde. Mesmo nos centros espíritas, você tem as horas de formação, os cursos de formação e assim tudo mais, que elas fazem muito bem, porque o espaço da formação religiosa é o espaço religioso. Qual é o espaço da escola? O que deve ser na escola? A escola não é uma igreja. Portanto,
ensinar religião na escola, eu diria em geral, é uma grande perda de tempo. Quem já estudou em colégio religioso sabe o que é isso, né? É um desastre em geral. Por quê? O espaço da escola é o espaço do conhecimento científico, do estudo. Então, se a gente tem ali um estudo das religiões, não para dizer qual a religião certa ou errada, qual a verdadeira, qual a melhor, mas aprender a entender essa dimensão importante do ser humano, que é a dimensão religiosa, isso é fundamental. E eu acho que a Lei de Diretrizes e Bases foi sábia ao propor esse ensino religioso, né? Põe até como matéria não obrigatória. Né? É uma matéria obrigatória, mas... Deve ser de oferecimento obrigatório, mas de participação facultativa. Facultativa. Né? Ninguém é obrigado a aprender isso. Digamos, como ninguém é obrigado a entender de regra de futebol. Mas para a gente viver no Brasil, se a gente conhece as regras de futebol, aprende e aprecia bem mais, né? Assim também, é uma matéria que nos ajuda muito, pode ajudar muito a se entender, não só a religião dos outros, mas até mesmo ver a própria religião de uma maneira, vamos dizer, de fora, né? O que é o catolicismo? Qual a história do catolicismo? O que os outros falam do catolicismo? Qual a história da Umbanda? O que são as entidades da Umbanda? Todo brasileiro já passou por um despacho, né? Numa encruzilhada. O que é aquilo? Né? Como aprender o que é aquilo sem preconceito, né? Entendendo naquele respeito, naquele significado? Isso não só vai aumentar muito nossa cultura geral, como vai aumentar a possibilidade de respeito à religião do outro. Nesse sentido, aí também o ensino religioso não confessional, mas o ensino religioso de acordo com aquilo que propõe a nossa Constituição e a Lei de Diretrizes e Bases, eu acho que é muito importante para formar, como dizia a professora muito bem, numa sociedade que é pluricultural, ou seja, nós temos muitas culturas, onde nós temos muitas religiosas, muitas diferenças religiosas, que a gente possa se entender, se respeitar. Não é que um acredita na religião do outro, mas pelo menos sabe o que é a religião do outro e não tem preconceitos contra a religião do outro. Sim. Nesse sentido, eu sou inteiramente a favor que escolas públicas do Estado, do município e confessionais abram mão dessa pretensão de dar catequese na escola, né? Deixem a catequese para as igrejas, que é o espaço próprio da catequese, e dê uma boa formação de ensino religioso, de cultura religiosa, de ciências da religião. E isso é educação para a cidadania? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Na hora que isso daí funcionar, vai diminuir muito esses atritos religiosos, que são brigas que nós vemos aí, que não interessam a ninguém e onde perdem os dois lados. Sim. Pedro, sua atuação como sociólogo, obviamente que você está falando o tempo inteiro como sociólogo da religião, mas eu pediria uma análise sua para algo que você mesmo disse no primeiro bloco, que é um aparente distanciamento do compromisso das religiões em relação à formação para a cidadania, como se as igrejas, os movimentos religiosos estivessem mais voltados para si e menos preocupados com a inserção do cidadão na sociedade. Levando em consideração, então, essa sua afirmação, o que é que tem levado, então, a isso? É difícil a gente saber, não é? Mas eu quero dizer que nos últimos 20 ou 30 anos, parece que as igrejas se preocuparam muito em manter ou aumentar o número dos seus adeptos, mais do que de fazer um serviço na sociedade. E eu acho pena. Agora, é difícil, aí eu teria que entrar dentro de uma análise das igrejas, eu acho que aí já fugiria ao nosso tema, mas eu tenho uma convicção na minha experiência de pesquisas e de participação. Eu sou católico, não é? Eu sou um sociólogo, mas sou um católico participante, membro da Igreja Católica, mas eu tenho a impressão que
as igrejas estão, de certa maneira, mais preocupadas com elas mesmas do que com a construção do reino de Deus. Isso eu acho uma pena. Eu acho uma pena. Mas acho que o tema do reino de Deus, que foi o grande tema, por exemplo, na Igreja Católica, no movimento ecumênico, por exemplo, que beleza, quer dizer, olha gente, o que importa não é se tem mais gente na minha igreja ou na sua igreja. O que importa é que a gente tenha uma sociedade melhor para se viver, porque esse é o projeto de Jesus, esse é o projeto cristão. Né? E agora fica, não, agora eu quero ver se você cresceu 5%, eu também quero crescer 5%. Bom, Pedro, obrigado pela sua participação. O Religare é um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre nossos cursos de especialização e mestrado, acesse pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui, mas você pode rever esta entrevista acessando tvhorizonte.com.br/religare. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.